Caríssimos, na aula de hoje nós vamos começar um tema que também é extremamente importante e que vai caminhar para o fecho do nosso curso. A gente começou lá falando de variáveis aleatórias, de probabilidade, lá no comecinho. Aí nós fomos agregando ingredientes cada vez mais finos e sofisticados. Acabamos de falar de integral de Ito. Já tínhamos falado de movimento browniano. As coisas são bem conceitos muito finos para abordar os problemas reais que nós queremos abordar em finanças. Um desses instrumentos, nesse roteiro que nós estamos seguindo, são as equações diferenciais estocásticas. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês do que se trata. Tentar conceituar, assim, inicialmente, essas equações diferenciais. A integral de Ito, ela já nasceu muito perto da ideia de coisas de finanças. Mas as equações diferenciais estocásticas, elas tentavam ser formuladas já há mais tempo. Einstein, Langevin, na virada do século, já estavam tentando entender essas equações para entender o movimento browniano. Então, uma equação diferencial estocástica é uma equação diferencial em que um termo é um processo estocástico. Se você voltar para as equações diferenciais, você vai ver que existem algumas equações diferenciais que elas são escritas de uma maneira muito simples, que tudo fica muito claro. Quando alguém escreve uma equação diferencial assim, f, duas linhas, mais 5x, f' menos 1 sobre f igual a seno de x. Bom, não sei resolver essa equação diferencial, mas está muito claro o papel de cada símbolo aqui. X é uma variável independente, f é uma função da variável independente, f é a variável dependente. E o que quer dizer f', o que quer dizer f duas linhas? Não há nenhuma dúvida, é a derivada segunda de uma função da reta na reta. Mesmo nesse contexto de equações diferenciais normais, reais, às vezes o problema vinha escrito assim: 5x dy menos 2dx igual a alguma coisa, seno x. Aqui já não é tão óbvio o que significa dy e o que significa dx. Quando é dy dx, todo mundo pensa em fazer passar de um lado do outro, passa dividindo e tal, até isolar dy dx como uma forma de escrever, né? Você isola aqui, vai fazendo operações algébricas como se tudo fosse permitido, e isso você interpreta como y'. E aí também fica tranquilo. Mas já é uma maneira um pouco mais embaçada, né? Quando você escreve assim y', dy sobre dx, está claro que o x é variável independente e que o y é variável dependente. É o y que é função de x e não o contrário. Quando a gente escreve 5x dy menos 2dx igual a seno, não há nenhum a priori quem depende de quem. Isso não é tão grave assim, mas é preciso olhar com um pouco de cuidado. No nosso caso, isso é bem mais sério. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é explicar como é que você interpreta uma equação diferencial estocástica. Então, eu vou começar dando um exemplo, e que é um exemplo muito importante, que é um exemplo de equação de difusão. Então, aqui está uma equação diferencial estocástica, onde eu tenho um processo aleatório, processo estocástico x, e um outro processo estocástico b. E as minhas coisas são funções disso. Esse mi é função de x de t e t, e essa sigma é função de x de t e t.
Então, o dxt é uma função de xt dt. Esse dt é o dt normal, lá das equações diferenciais, mas precisa entender o que isso vai significar aqui. E isso aqui é o dbt, é o do movimento browniano. Aquele mesmo dbt que aparece lá na integral de Ito. E não é muito fácil entender o que ele quer dizer aqui. Assim como não é tão fácil entender o que quer dizer o dx e o dy aqui. Bom, aqui coloquei uma condição inicial. Daqui a pouquinho eu vou falar de um teorema de existência e unicidade para esse problema. Mas o que significa esta equação? Como é que você interpreta essa equação diferencial estocástica? Você faz um processo de integrar. Você escreve o que seria uma integração em cima dela. E é isso que significa, e aí a gente entende melhor o que é o significado matemático, estatístico, probabilístico desta equação. Se eu fizer um processo de integração aqui, bom, o que dá a integração de um dx? Da variação do x. Então aquilo ali eu coloco como sendo x de t mais s menos x de t. Para um par ts. Aquilo é a variação do x do processo aleatório, do processo estocástico x entre dois instantes. Escrevi t mais s e t, poderia ter escrito também y1, y2, t1, t2. Eles vão servir para os extremos de uma integral. Então poderia ser AB. E aí eu integro aqui. Essa é uma integral absolutamente normal, lá conhecida. Integral de Riemann, na pior hipótese de Riemann-Stieltjes, de Lebesgue, o que for preciso para que essa função, que é uma função normalzinha, na variável u, que essa função seja integrável. Então essa é uma função que depende do processo estocástico e do u, ela é uma função de duas variáveis, mas o valor que tem aqui é real, integrado du entre dois extremos. Então essa é uma integral usual dos cursos de cálculo e análise. Se for o caso, pode ser de Riemann, senão é uma integral de Lebesgue, mas ela não precisa de uma integral típica de estocásticos. Aqui não. Aqui também é uma integral, então observa aqui que eu estou reinterpretando essa equação, colocando uma integral e uma integral. A integral de dx, a integral da derivada, é a variação da função. Então está aqui o processo estocástico x. Aqui ficou uma integral que é uma integral usual, Riemann ou Lebesgue, ou o que for. E aqui é uma integral de Ito. Porque isso é um browniano. Então essa aqui é uma integral daquelas que nós discutimos nas aulas anteriores. Integral de Ito. E uma solução, então é um processo estocástico x que satisfaça essa igualdade. Observa que como que é importante essa última linha que eu escrevi. Ela está dando um sentido concreto, real, para essa expressão, que é uma de equação diferencial, em que o significado desse termo dxt e desse dbt não é tão intuitivo, tão manipulável. Quando eu reescrevo como uma equação integral, aí eu recaio em integrais, em incremento no processo estocástico x, e fica claro o que é uma solução. Uma solução é um x que, se for substituído aqui, torna essa expressão verdadeira. Observa que tudo isso são coisas que a gente conhece. Se eu te dou um processo estocástico, você é capaz de checar se ele satisfaz esta equação. Bom, esse é um primeiro contato com as equações diferenciais estocásticas. Antes de seguir, deixa eu te dizer que a gente tem teoremas de existência e unicidade da mesma forma que a gente tem para equações diferenciais usuais.
Então, com um monte de condições técnicas. Então, existe teorema de existência e unicidade para o problema que está escrito ali. Tem que ter uma condição inicial. x0 tem que ser um processo estocástico dado. Só que tem um monte de hipóteses sobre as funções, tá? Então tem aí muitas hipóteses. Tipicamente são hipóteses que garantam convergências. Tá? E muitas vezes essas convergências também são tomadas em probabilidade. Pois isso é assunto para a próxima aula. Então, esse problema tem solução única. Vou dar um segundo exemplo, que é uma simplificação daquele, que chama, tem até nome, chama browniano geométrico. O browniano geométrico é uma simplificação daquela equação de difusão, quando essas funções mi e sigma ficam constantes. Então, deixa eu escrever e depois eu faço alguns comentários. Então, esse é conhecido como browniano geométrico. Ele é um caso particular desse. O que acontece aqui de interessante, eu vou resolver esse browniano, eu vou dizer para vocês como é que a gente aborda esse, que é um exemplo bem simples, né? O que tem de interessante aqui é o seguinte, as soluções satisfazem a esperança de x é mi e a variância de x é rho quadrado. Então, esse é um modelo que ele aparece muito. Ele, inclusive, é um modelo que aparece muito em finanças. Ele vai voltar a aparecer aqui. Essa equação, como está escrita aqui, ela tem uma coisa curiosa, que é o seguinte, olha para essa formulação, olha que coisa bonitinha. Se esse mi e esse rho são constantes, a esperança e a variância são dadas por eles próprios. Se isso não são constantes, então, para pequenas variações do S, a esperança é o mi vezes S e é a variância vezes o ρ2, o sigma 2 vezes S. Então, também se sabe mais ou menos a esperança e a variância, mesmo nesse caso geral. Agora, como é que a gente aborda essa equação?
Eu vou usar um resultado que é uma fórmula um resultado do cálculo desenvolvido a partir da integral de Ito. Então isso é um resultado é uma das fórmulas que estão no cálculo desenvolvido a partir da integral de Ito. Essa fórmula diz o seguinte, que se o processo estocástico X se escreve como F de T, B de T, então isso é um processo estocástico, dxt satisfaz a seguinte relação. Isso aqui é derivada parcial na variável t, isso aqui é derivada parcial na variável x. A ordem aqui, o que a gente escreve não interessa, né? Só que eu estou usando B na primeira. Então, se a gente sabe uma fórmula dessas, e essa é uma fórmula de Ito, quando a gente compara com essa daqui, então a gente sabe alguma coisa sobre essa derivada do processo estocástico, comparando as duas, bom, aí surge algo que dá para trabalhar, que é o seguinte, Mi tá, eu vou usar agora nesse caso. Então, eu estou chamando isso aqui de o x de f, né? Então, onde tem Mi x, eu vou pôr Mi f. Tá, eu estou usando essa expressão. O coeficiente do dt é Mi vezes x. X eu estou chamando de f, então Mi f. Tem que ser igual ao coeficiente do dt daqui. ft b dt mais meio f de xx b de tt. Essa é a equação A. E a equação B, signo f é fx b de tt, que é o coeficiente do dbt. O que eu estou querendo mostrar com esse exemplo para vocês é o seguinte. Quando a gente vai trabalhar com equações diferenciais estocásticas, tem momentos em que a gente está num mundo que não é o mundo comum, não é o mundo usual. É o mundo dos processos estocásticos, da integral de Ito, do que a gente chama de cálculo de Ito, dos processos de Ito. É o mundo do Ito. Mas tem momentos em que, passada esse mergulho nesse mundo, as coisas funcionam do jeito que a gente está acostumado. Olha agora como eu vou fazer coisas que são raciocínios muito comuns dos nossos estudos de cálculo. Essa equação B me permite escrever o seguinte: fx, f, derivada parcial em x, sobre f, omitir os parâmetros, é igual a sigma. Ou seja, integra dos dois lados,
ln de f é igual a sigma x mais uma constante, que eu vou usar a letra... não constante em x, né? Isso aqui é variável em x. É constante em x, ou seja, uma função de t. São os mesmos raciocínios que a gente faz em cálculo. Quando você tem uma derivada parcial em x sobre a função, deu uma constante, integra aqui, isso aqui a primitiva é logaritmo, porque é a derivada sobre f, a derivada do logaritmo é 1 sobre a f vezes a derivada, regra da cadeia. Integral da constante é constante x mais constante. Só que é uma constante na variável x, porque eu estou integrando em x e não estou olhando para o t. Mas então é uma função possível de t. E finalmente daqui sai que a minha f, tomando exponencial, é e elevado a sigma x mais g de t. Então eu já obtive uma fórmula para a minha possível solução, para o meu possível x. É uma exponencial dessa expressão que é linear. Mas tem uma g, mas tem uma primeira equação. Aí eu jogo isso tudo na primeira equação. Joga essa f em A, ou seja, deriva essa f em t, deriva essa f duas vezes em x, joga aqui, que você vai encontrar uma expressão para o g'. Você vai encontrar que o g' de t é uma constante também, μ menos meio de sigma 2. É só jogar e fazer a conta. Quando você coloca f, a exponencial, derivada exponencial, a derivada exponencial. Observa só, quando você faz a derivada da exponencial, usual, né? Derivada da exponencial é a exponencial vezes a derivada do argumento. Então aqui você vai ter μ exponencial. Até posso escrever um resumo dessa parte da conta que eu não estou fazendo. Então, o que tem aqui na A? μ vezes a exponencial. Daí você tem a derivada em t. O que é isso? É a exponencial derivada em t. Derivada em t é g' de t. E depois você tem mais meio, duas vezes derivada em x. É a exponencial e duas vezes derivada em x. Derivada em x. Desculpe, vamos fazer primeiro fx. Vou fazer aqui no cantinho fx. Eu derivo uma vez em x, que é a exponencial, vezes a derivada disso em x, que é constante sigma. Então, o que é f duas vezes em x? Exponencial e deriva a sigma quadrado. E mais, agora mantém a exponencial e deriva essa que é a constante da zero. Então fica exponencial e sigma 2. Cancela a exponencial e você encontra g'. Aqui tem um mais meio. G' é igual a μ menos meio de sigma 2. Portanto, g na variável t é μ menos meio sigma 2 vezes t. E, finalmente, achei o processo estocástico, que é a solução. A solução da equação é x de t igual ao x0 e elevado a μ menos
meio de sigma 2t mais sigma b de t. Bom, e isso a gente fez usando as técnicas usuais do cálculo. Então, as equações estocásticas, passada essa fase, funcionam desse jeito. Eu vou, para terminar, só vou fazer um comentário. Existem casos em que a gente tem teoria, como a gente tem teoria geral de equações diferenciais lineares, por exemplo, a seguinte equação, dxt igual a de t xt mais c de t dt. Veja, é uma coisa linear em x. Uma função que só depende de t, x, uma função que só depende de t no dt. Mais, agora, b de t, x de t, mais c de t, db de t. Essa parte é o do browniano. Essa chama-se equação linear. Uma dessas tem uma solução que dá para resolver. Então, a gente consegue fazer teoria e casos particulares. Como a gente faz com equações diferenciais gerais? A gente foca num certo grupo e consegue falar coisas para aquele grupo. Então, eu vou falar um pouco mais de equações estocásticas na próxima aula.